Se eu não me engano, esse é o 21º Novas Conversas. E a gente está com essa colaboração com a GV Minas, diretamente do Beraba, terra do Chico, meu querido. Uberaba, Minas. Hã? Uberaba, Minas. Uberaba, Minas, tá, gente? Agora é só pão de queijo aqui. Só... Já, Larissa, então vamos lá. Hoje o nosso bate-papo muito bacana. Dando sequência, que a gente começou com a Lorena falando sobre documentação, porque o quadro é para empreendedores, né? Para quem já está empreendendo, para quem quer começar. E aí, essa nova série, ela encaixou falando desde da questão de crenças limitantes que atrapalham a pessoa a se desenvolver, até documentação. A gente passou por fluxo de caixa, que é o protótipo do TEL. Ontem conversamos muito bacana com a Lília também sobre a importância da gestão contábil. E hoje não podemos deixar de falar do agro, que o agro é pop, o agronegócio. E as mulheres no agronegócio, Larissa? Conte um pouquinho de você, se apresente aí para o pessoal te conhecer um pouquinho do BH. Vamos lá. Primeiramente, agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, né, para mim é motivo de grande satisfação. Me chamo Larissa, tenho 33 anos, sou de Uberaba, Minas, nascida e criada, sou casada, tenho 2 filhos, e a minha formação é técnica em zootecnia e gestora em agronegócios. Formei no técnico agrícola, com habilitação em zootecnia pelo Cefet, na época, em 2007. Hoje em dia, o atual Instituto Federal. E em gestão em agronegócios pela Uniub, em 2010. Já tenho um tempinho aí e uma carreira no mercado já. Trabalhei em 3 fazendas e uma indústria. Em Uberaba tem, né? Esse campo é muito grande, né? O pessoal, Sim. às vezes, não tem conhecimento. Conte-me, como que surgiu o agronegócio na sua vida? Da pessoa que era técnica, fez zootecnia e, estou lá no agronegócio agora. Aliás, o pessoal entender um pouquinho o que é o agronegócio, o agronegócio, e fala, aí você pode também falar como surgiu, como é que você conheceu, se encantou, se apaixonou, e aí a gente já linka falando um pouquinho já entra, né, o protagonismo da mulher no agro. Conta como que surgiu na sua vida, como é que você apaixonou por essa carreira tão tranquila. Tá. Na verdade, o agro entrou na minha vida desde criança, né? Meus pais não são proprietários de fazenda, porém têm familiares. Então, vem daquela tradição de reunião de família todo final de semana, né? E, geralmente, nós íamos, desde os meus, vamos colocar aí, dos meus 5 anos para frente, até quando meu pai morava em Uberaba, que ele precisou mudar, né, devido à atuação profissional dele, nós frequentávamos a fazenda, um sítio da tia dele. Então, aí veio a minha familiaridade, passaram-se tempos, né, estando na cidade, mas nunca saiu ali do coração, né? É uma área de atuação muito enriquecedora, né? O celeiro do mundo, podemos dizer assim, é o nosso país. Então, você produzir o alimento, ele é muito satisfatório, né? O Larissa, peraí, só para não esquecer aqui, que você acabou de falar um negócio aí. Tá, peraí. Pronto, pode continuar, que senão eu vou esquecer da pergunta. Tá. Então, aí entra o protagonismo feminino, né? A mulher, desde então, ela tem a sua contribuição, né, no agro. Nunca foi tão evidenciada como agora. Hoje em dia nós temos dados do IBGE, levantamentos, né, sobre essa atuação. Porém, ela sempre esteve ali. Tanto é que você pode buscar em biografias, né, femininas dessa área de atuação, você sempre vê ali a mulher ajudando o esposo na abertura de fazendas, né, no desbravamento de matas, abertura de pastagens, plantações, principalmente ali na formação dos estados do Mato Grosso do Sul, que o pessoal do sul do país foram migrando aos poucos, então foi um desafio.
em conhecer o território, em trazer adaptação tanto da parte de animais quanto da parte de plantação, né? Então aí o protagonismo ele já vem de muito tempo, né? Porém, agora você já conta com, em 10 anos, o número de mulheres no campo cresceu 109%. Tá? E desse total, 53 estão na pecuária. Isso são dados do ano passado. 53 na pecuária e 13% estão no plantio de soja. Tá? Hoje, as mulheres, elas representam 16,2% da força de trabalho no agro e administram 19% das propriedades do país. Então, o que aconteceu? As mulheres, elas foram se aprimorando, tecnificando, né, até chegar ao patamar de hoje. Hoje nós temos advogadas, nós temos veterinárias, nós temos zootecnistas, em grande atuação, né? Não só a nível nacional, mas a nível internacional. Esses 19% que você citou, gente, parece pouco, mas não é. São mulheres liderando, administrando o agronegócio. Exatamente. Não é mais daquela lá. No início, a Larissa até contou aqui um pouquinho da história, as mulheres ajudavam desbravamento, gente. Né? Talvez essa geração nova não pegar uma sabe, estrada, na lida mesmo, na lida cortar braçal. mato, fazer... Não se tinham grandes máquinas como tem hoje, então a maioria era por tração animal. Era né? no então, assim, enxada, facão, mesmo, né? abrir canalzinho, canaleta de água do rio para chegar na plantação. Quando e hoje tinha, né? Exatamente, ainda tinha esse pequeno detalhe, porque a Larissa, né, o Brasil, a gente é assim, um país enorme, mas eu não sei o que acontece, eles resolvem, vamos fazer uma cidade num lugar que não tem nada, né, é assim que funciona, uma região totalmente desértica. 19% dessas mulheres administram o próprio agronegócio e 13% da soja, e olha que a soja, a gente não vai entrar em muitos detalhes assim, mas, se eu não me engano, eu vi uma matéria que a nossa soja é quase toda exportada, né? É tudo exportação. A maioria. Em sua porcentagem, sim. Nós exportamos para importar para o nosso consumo. Vai entender. Acaba sendo torcido. Você disse que além dessa questão, a maioria interessante que você tocou no assunto, um detalhe, a maioria dessas mulheres elas têm outras graduações. Sim. Né? Além de administrar o agronegócio, a fazenda, e assim, gente, às vezes o pessoal acha que quando fala agro, aquelas fazendonas, centenas de milhares. Não. Né? Às vezes são pequenas propriedades que acabam alimentando um estado, né, para alimentação total ali. Então, quais são as áreas de atuação dentro da mulher no agronegócio hoje? Olha, o agro, ele tem um leque de opções enormes, né, para atuação. Você pode atuar desde o campo à administração. É aquela frase clichê. O lugar da mulher é onde ela quiser, né? Onde está o diferencial? No conhecimento. O seu conhecimento ele vai te levar onde você almeja. A mulher, ela ainda enfrenta uma barreira social, né? Tem a questão do tradicionalismo, que aí você entra onde você vem de encontro à sucessão familiar. Nem sempre os pais dão a oportunidade das mulheres serem as suas sucessoras. Gente, nem todos, tá? Bom, mas ainda tem essa tradição enraizada, né? O filho o homem que tem que administrar a fazenda, ainda tem muito disso. Justamente. Aí tem aquela mulher que ela vai ali lutando, começa ali sendo uma auxiliar, vai para assistente, vai para uma gerência, vai na diretoria, na presidência. Aí o que vem de encontro? Ela estava com caso com fulano. Não é? É o que mais a gente escuta. Então, assim, é ter o conhecimento, é ter postura, né?
para evitar e até mesmo você saber se posicionar. Eu acho que isso é muito importante e é uma área que tem que ser muito trabalhada. Essa questão, né, do caminho Sim, aberto, né? Porque assim, a gente, engraçado, a gente, ó, não vamos, eu não, todo mundo sabe que eu não levanto bandeira nenhuma, tá? Eu não vou sim, ficar fazer historinha, ai, feminismo, nha, nha, nha. Não, eu sou igual a Sandy, mimimi demais pra mim, hein? é, Mas hoje a gente tem mulheres antigamente não se tinha mulheres em alguns cargos, né? Hoje a gente tem justamente. multinacionais com CEO femininas, né? O que que é CEO? É a pessoa que está ali um pouquinho acima do presidente, sabe? Mas que não faz de conta que ela tô brincando, mano. E o que a gente observa também, hoje a gente vê muito, eu acho muito bacana. Eu tenho uma amiga que ela dirige não só os caminhões, como tratores, né? São as máquinas pesadas que utilizam na agricultura. E eu acho Uhum, muito bacana o volume, né? A porcentagem de mulheres que estão sim, pegando esse caminho, porque as primeiras que começaram a dirigir caminhão foi difícil, depois foi para o ônibus, né? Depois, agora sim, máquinas pesadas, igual a gente tá falando aqui, talvez sim, a gente sabe que tem muita gente que nunca viu, né? Ao vivo, né? Na televisão é uma coisa, mas sim. quando você vê ao vivo, vê numa O loja, tamanho, né? aí você vê aquelas moças todas assim arrumadinhas, de maquiagem, não sei o que. Eu fico, gente, eu acho fantástico. E quando a Larissa falou sobre essa questão da carreira de atuação, e do conhecimento, para chegar ao nível de dirigir, dirigir, né? Uma dessas máquinas Direcionar. não é para qualquer É, um. dirigir a máquina, sim, Não é para com qualquer pessoa, certeza. não. É muito Você estudo, é pega muita ali preparação. uma máquina, uma colhedora, né? Uma colheitadeira. Você pega até uma plantadeira, tem mais botões do que um painel de avião, né? Então, assim, conhecimento é a base de tudo. A gente vê um avanço lá disso muito grande, porque antigamente tem algumas, na época da cana, que era manualmente, né, feita o corte, muitas mulheres se destacavam, né, Sim, em na cortar. Gente, agora produtividade. vocês imaginam um bitrem daquele, que são duas carretas, e uma mulher enchia, cortando Sim. cana, né, eram 12 toneladas, se eu não me engano. Qual que é a diferença do início de uma propriedade e a empresa no agronegócio? Como que tem alguma diferença? Como é que a gente pode explicar como é que anda o mercado, assim, nessa Então, questão? olha, hoje o grande desafio dos técnicos que estão a campo para fazer a gestão dessas propriedades é fazer essa transformação da propriedade em empresa. A fazenda, ela é uma empresa. Ela tem entradas e saídas, ela tem receitas e ela tem despesas. Então, o primeiro ponto é aí, né? É, antigamente, era tudo feito ali na cabeça, né, da pessoa. Mas olha a dimensão, olha a evolução do agro, né? Como cresceu, principalmente nesses últimos anos, principalmente na pandemia, né? O que sustentou o nosso país, o que manteve o país foi o agro. Então, foi o produtor se superando a cada dia, né? A agricultura ganhando seu espaço, a pecuária enfrentando o desafio de continuar no seu patamar de produção ou até mesmo elevar no menor espaço, porque a pecuária ela vem perdendo área. Ela vem perdendo área para o plantio, para a agricultura. Então, o pessoal vem trazendo técnicas, aumentando, né, essa capacidade produtiva, reduzindo áreas, tendo foco no meio ambiente, na Uhum, sustentabilidade, né, explorando áreas antigamente não exploráveis, né? Por exemplo, o Paulinelli, o nosso inesquecível, o que ele fez no nosso cerrado, né? Olha o estado de Goiás hoje, uma referência no agro. Quem diria, né, é Tocantins? verdade. Então, assim, é, o início ele não é fácil, mas ele não é impossível, tá? Hoje em dia, de forma mais fácil,
nós temos o conhecimento de uma maneira acelerada, contamos com a internet, né, os dados, cabe a nós selecionarmos essas fontes para irmos a fontes seguras, para termos dados, para poder basear, para fazer projeção, planejamento, né? E com isso também buscar parcerias, nós temos créditos disponíveis, muitas pessoas não sabem disso. Isso é verdade. Na área de crédito rural, você tem dois campos de crédito, né? Um para investimento a longo prazo e outro para curto prazo, ali onde você pega o valor e você tem uma carência maior para você investir em infraestrutura, ou até mesmo o crédito ali rápido, que você tem uma carência menor, mas que é para apenas suprir as suas necessidades, os seus insumos, né, do ano agrícola ou até mesmo da produção pecuária. Então, você tem lugares para ir buscar essas informações. Você tem empresas do governo que te Uhum. orientam, São você umas fontes, tem né, que pode, sim, ter uma justamente segurança maior, né? isso, Porque nem sempre dá para acreditar em portais de notícias, gente. Isso aí é uma realidade. Não tem com mais aquelas certeza. Isso é em revistas qualquer rurais. área, né? Larissa, você falou aí sobre a questão dessa transição. Eu vou sair daquela fazenda familiar, né? Que primeiro eu era subsistência, o que sobrava eu vendia, né? Nas Isso, cidades, para uma empresa de agro. é, Né? Igual a Larissa falou, a palavra agronegócio é igual a gente já tem falando agora, o business, né? Ele é muito além do que você está ali. Eu queria com te certeza. perguntar, você falou que está tendo uma transição, né? Não é tão a médio prazo, né? A gente está entendendo que não dá mais para ser como antigamente, tem que ter uma Não, estrutura. É uma empresa, gente. Então, como a gente está falando nessa série, é contratos, né, Larissa? É fluxo de caixa, é justamente. jurídico, é contábil, então não tem como. O que eu ia te perguntar? Nessas que você vem acompanhando, quantas culturas são cultivadas ou são produzidas geralmente, né, na questão da agricultura? Estão baseadas assim, eu tô só uma ou durante o ano eu posso mudar? Como que está funcionando assim? E Então, não se fala muito, né? Então, assim, você que está mais dentro, gente, porque assim, a Larissa, ela tem ela é uma liderança feminina que elas têm um projeto muito bacana, que é o Caravana Agro Mulheres. Aí, Larissa, como que está funcionando? Vamos falar assim, você pode citar daqui da região ou da onde vocês têm esse alcance, né, de estudo, de mercado. Como é que está sendo? Tive só um funcionando hoje, a realidade hoje. então, vai de acordo com cada produtor. Ele pode fazer a integração lavoura-pecuária, né? Ele plantar ali, um exemplo para você entender, o eucalipto e ter o gado pastejando ali no meio, né? Ele Boa. está fazendo duas produções ao mesmo tempo. Se ele atua na agricultura com plantio, ele pode fazer o revezamento, uma vez milho, uma vez soja. Isso vai de acordo com o planejamento dele e com a capacidade produtiva dele, tá? Então, assim, depende de todo um fluxo de caixa, de investimento, porque cada cultura tem sua necessidade. O milho, um valor menor, a soja, um valor maior, tem as oscilações, né? Por exemplo, nós O, já estamos esperando uma safra para 2024, 2023, 2024, uma safra menor na produção de milho, devido à grande oferta que já temos. Então, ou seja, o pessoal já vai virar para soja. Aí, o ano sim. que vem, consequentemente, tem uma maior oferta de soja, menor de milho. Então, o produtor ele acompanha o mercado. O mercado nacional e E internacional. internacional, justamente. E como que está? Não tem como, tem que falar. Como que anda agora essa questão para o Mercosul? Vocês têm alguma empresa que trabalha ou não, ou só está mais interno mesmo? Não, não. Eu, nessa parte, assim, eu não tenho envolvimento no Mercosul. Certo, só Mas eu internamente mesmo, né? creio que venha a dar uma
aumentada no fluxo de negociações, porque a safra argentina vem com tudo aí, né? Uma concorrente do Brasil. Ó, gente, Porque o Brasil, ele supria os Estados Unidos, a produção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele sofreu uma grande dificuldade, principalmente na questão logística deles, né, enfrentando grandes desafios, principalmente na questão marítima, e agora vem aí o Brasil foi e supriu essas necessidades. Agora vem a Argentina de concorrência, vem com uma safra potente aí. Então a gente tem que ficar de olho. Porque os Estados Unidos é tudo muito longe, né? É neve, Isso. então é igual o Japão, China, é complicado, né? Larissa, a sustentabilidade você falou que é um ponto muito importante, até mesmo, Sim. por exemplo, eu tenho uma pequena propriedade, mas quando você vai fazer essa organização da documentação, não pode esquecer jamais das áreas de sustentabilidade, né? As áreas de reserva, de preservação que tem que ter. É uma lei, não é, Larissa? Toda propriedade tem que ter. Sim, então, foi até bom, porque eu toquei um pouquinho no crédito rural, né, e foi bom você tocar nessa questão da documentação. É a parte mais burocrática da fazenda, tá? Essa parte de documentação ambiental. Para você ter hoje acesso a um crédito rural, você tem que ter sua propriedade totalmente legalizada, você tem que ter um georreferenciamento dela, com as coordenadas, né, geográficas, porque através disso eles conseguem verificar a área que você tem ali de reserva legal. Tem a porcentagem correta, né? Eu não vou mencionar aqui para evitar erros. Não, sim, porque também cada estado tem a sua limitação, né? Justamente. Mas, assim, a documentação, por exemplo, o produtor rural ele tem que fazer o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, né, onde se faz o levantamento dessas áreas. Ele tem o CCIR, que é o cadastro no INCRA da propriedade dele. Ele tem o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, como se fosse o nosso IPTU. Né? Então, fora as que vem por trás, né? Então, né? Essas são as principais, tá, gente? Justamente. E é tudo ali, ligado ao outro, conectado ao outro, porque se você faz o georreferenciamento, beleza. O seu CAR tem que bater com o georreferenciamento, tanto em tamanho e localização. E quem que é o profissional que auxilia o produtor a fazer essa medição, ter todo esse controle? Geralmente, você tem técnicos agrícolas, né, nessa área de georreferenciamento. Antigamente era agrimensura, hoje em dia o pessoal já faz o uso de drones. E hoje em dia também você consegue, até através do Google Earth, né? Você consegue ali pelas coordenadas, você desenhar um mapa da sua fazenda. Então, isso é possível também. Ferramentas nós temos. A inteligência artificial no agro. Tecnologia tá aí, né? Tem que ter boa vontade para usar. Qual que é o prazo? E o engenheiro agrônomo também, né? Isso, o engenheiro é o mais indicado para fazer, devido às permissões que ele tem ali de assinatura, né? Para liberação, principalmente nessa área de crédito, que é necessário fazer um projeto rural, você simplesmente não chega lá e é tão rápido e fácil como de uma pessoa física. Ele é bem burocrático, tem leis, tem enquadramentos de acordo com o tamanho de propriedade, de capacidade do produtor. Então, tem prazo também, né, para avaliação, para entrega também desses. Justamente. Então, por exemplo, tem o acompanhamento, né? Tem que ter o perito técnico acompanhando a sua cultura, porque mesmo que não vá acontecer nada, mas o produtor rural ele é muito suscetível, né, às intempéries, porque você vê aí, às vezes chove demais, às vezes não chove. Então, às vezes você tem um alagamento na sua lavoura que não vai para frente, às vezes o sol queima a sua cultura, né? Então é bem complicado. E a pessoa pegou um crédito, talvez ali
com um prazo mínimo, né, de 1 ano, vence no ano agrícola, em junho, e aí como que ele vai pagar? Ele perdeu toda a produção dele. Então, você estando documentado, você tem argumentos até mesmo para prorrogar esse crédito, digamos O assim. legal que você falou é porque o ano agrícola é diferente do nosso, tá, gente? Isso, justamente. É muito bacana, porque isso é uma coisa que ninguém comenta. Só que então, assim, quando às vezes fala, ano agrícola, então não começa em janeiro. Como que é o Não, ano não. agrícola? Ele é de junho a junho, na área agrícola, tá? Área de Exatamente. plantio, as programações. Na pecuária, já não se fala tanto em ano agrícola, porque depende muito da sua produção, né? Uhum. Se você produz leite, você tem que ter bezerro nascendo ali todo mês para você ir repondo as suas matrizes. Da mesma coisa, o gado de corte, dependendo se você faz cria, recria, engorda. Nossa, Então, de acordo, é é bem bem. complexo. Aí você tem ali os seus prazos, se você só compra, se você produz, vai de acordo com o seu Nossa. planejamento e a sua propriedade. Tanto que é necessário realmente você saber onde você vai, o que você vai investir, como fazer. Porque, Exatamente. Larissa, a gente tem sempre conversado, por incrível que pareça, tem os canais, né? Desde que Sim, eu me entendo, muitos. desde que eu me entendo por gente, assim, ai, não sou tão velha, mentira, sou. Tinha o Globo, não é Jabá não, mas é porque é o que tinha, né, gente? Era o Globo Rural, por favor, não derrubem minha live. É, e tinha também algumas revistas, tem a a Embratur, não, não é Embratur não, é Embrapa, Embratur? É Embrapa. Embrapa, E eu que é de lembro que pesquisas. isso, então assim, sempre tinha, eu lembro que eram os domingos de manhã, sabe? Então, assim, às vezes tem, e depois passaram isso para chegar a questão rural mais próxima, talvez, da pessoa que não tinha acesso à energia, porque a gente sabia que ainda tem, né, Larissa? A realidade Muitas. não é tão, assim, ainda tem muita locais que não tem iluminação elétrica ainda, né, que funciona por gerador, que tem que tirar, se bem que é tão bom, né, tirar água da Nossa, na propriedade onde nós crescemos, era assim. Às vezes é à noite, né, contando história com os meus filhos, Nossa, eu conto para eles como era. Porque acaba que é algo que ficou marcado justamente por isso, porque é uma aventura, né? nossa, é muito bom. Para descrever lá o lugar. Eu, assim, hoje eu estou com 35 anos, né? Bebê. É, mas assim, são momentos que ficam eternizados na memória, né? Lá era uma casa de pau a pique, para quem não sabe o Nossa. que é casa de barro, feita de barro, né? Fazia toda a armação de pau e vinha com barro. Então ali era uma casinha de um lado, onde tinha uma salinha de estar, né? Com uma mesa e a cristaleira. Tinha seus quartos, né? Um banheiro meio que improvisado, tomava banho de canequinha, água esquentada. Nossa, muito bom. Ah, É, também muito, viu? a cozinha ficava no lado externo, né? Não tinha energia elétrica, O fogão de lenha. fogão de lenha, lampião. Eu me lembro que meu pai levava cerveja, já tinha uma nascente de mina, então ia lá, enterrava, era onde Olha o conservava, truque, gente, presta outro atenção. conservava. Mas, assim, é aquilo que você falou, era uma propriedade autossustentável. Ali, com essa mina que corria, eles plantavam arroz, eles tinham o gado de leite, tinha o gado de corte que vendia para manter o consumo Uhum. deles, né, do mês. É, então, assim, são memórias que ficaram e eu vim dessa geração, né, acompanhando toda essa evolução. Igual você falou antes, se tinha somente o Globo Rural. Hoje em dia, olha o tanto de fontes. Eu mesma sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, eu não paro. Eu vivo fazendo workshops de Não, mas é o anúncios do básico, né? Instagram. Muda tudo, né? Justamente. Muda demais. Muito Realmente rápido, essa. muito rápido. Depois, depois que entrou essa questão da globalização, da internet. Gente, Sim, parece muito, mas não é. Há 20 anos atrás não tinha não. internet, não tinha celular.
celular, justamente. Não Eu tinha. falo assim, porque o lugar onde eu estudei é fora da cidade. Então, a comunicação era. Nossa, quando eu falei que eu ia, minha mãe chorava dia e noite. Porque, tipo assim, mulher, longe. Quando eu entrei, para você ver, né, esse crescimento que eu falei dos últimos 10 anos, 109% de mulheres. Quando eu comecei na área técnica, né, isso em 2003, 2004, em uma turma de 30 alunos, éramos em 6 mulheres. Ah, eram os colégios agrícolas, era tipo internato. Justamente. Sim, Aí, sim. não, mas eu não ficava no internato. O internato era somente para os meninos. E eu Ah, você voltava todos ia e os dias. voltava todos os dias. Justamente. É, e a gente passava o dia todo. Às vezes, na noite, ainda tinha aula. E dessas Uhum. 6 mulheres, só 2 estão no agro. Nossa, Eu e mais uma. Então, olha para você ver os índices, né? né? A diferença. E Então, como que vem. funciona a caravana Agro Mulheres? Como é que surgiu? Como que funciona? Conta pra gente um pouquinho que eu achei muito legal. A Agromulher, eu trabalho lá como na parte financeira, dou um apoio. A Vanessa Uhum. Sabione é a idealizadora, né, da empresa Agromulher. O que é a Agromulher? É uma empresa de capacitação de mulheres do agro. Que Através bacana. dessa capacitação, elas fazem conexões, networking, né? E a Vanessa é uma grande atuante na área de palestras, né, e capacitação de pessoas. Ela tem uma didática excelente, sabe? É uma pessoa ímpar. E aí surgiu a ideia de fazer a caravana, né? Levar o conhecimento para as mulheres. Em 2024 já tem 4 cidades no roteiro, podendo vir a acrescentar mais, né? A inauguração foi dia 25 de novembro passado, em São Paulo, lá no CREA. Nós contamos com 30 mulheres, né? E foi feita ali uma palestra, na verdade, uma imersão de 8 horas, trabalhando liderança feminina de impacto no agro. Top. Isso. Bacana. E ali foram feitos debates, levou a parte técnica, provas de vida, né? Porque a parte técnica ela é muito importante, mas a prova de vida, a pessoa compartilhando os caminhos que ela trilhou, talvez venha facilitar o caminho de quem está vindo agora, né? Porque a gente sabe que a faculdade ela não te prepara para o mercado, ela te dá o Não. conhecimento técnico. Mas quando você sai, como eu falei, o agro, ele é muito extenso, ele tem muitas áreas de atuação. Aí, igual a minha área de gestão em agronegócios. Você sai, você vê um mar de oportunidades, para onde que eu vou correr? E será que para esse que você mirar, você vai estar preparado? Exatamente, a gente sempre Porque fala isso, né? eu não vim de família tradicional do agro. O que eu tenho de conhecimento é o que eu busquei na escola, o que eu fui na faculdade e o que eu venho vivenciando. Tanto é que agora que eu estou abrindo o meu escritório, né? Essa Depois de questão tantos anos. do estudo contínuo, né? Do Ele é lifelong muito learning. importante. E é legal essa questão da caravana. Vocês já passaram, você falou que a agenda está aberta, vocês vão para quais estados? Olha, vai para Curitiba, Sinop, Goiânia, Ribeirão Preto e provavelmente Pirassununga. Está no Ah, estou script. pegando São Paulo, Paraná, Tocantins e Goiás. É o Isso, polo, a né? princípio. Isso, é o polo. A É o polo, né? princípio, tá? Provavelmente se estenda no decorrer do ano, né? Mas foi lançada com essas principais cidades. Se alguma, por exemplo, alguém tiver interesse, tá, gente, né? É porque agro-mulher, infelizmente, é só para mulheres, sinto muito, somente elas. Tiver interesse e entrar em contato com vocês, na descrição vai ficar o contato da Larissa, né, para vocês falarem. A Larissa joga no peitão da Vanessa, a Vanessa Isso. resolve, mas é muito bacana. O seu escritório, você vai focar em qual nicho do mercado? Na área de comercialização de grãos, soja, milho e sorgo.
Então, gente, ó, tá faltando soja, liga pra Larissa. Não tem Pode vir, gente. Liga pra Larissa. Tem para tá? vender, tem que comprar. Estamos à Larissa, disposição no mercado. manda pra Larissa que ela se vira e arrumar 950 toneladas diárias pra você. Amém, Senhor. Que os Ô, anjos Larissa, façam falhamento. muito lembrei. É que o papo foi tão bacana, a gente acabou até né, tem sempre os insights de algumas outras perguntas muito interessantes, acaba tendo aula também. Eu achei muito bacana, porque geralmente aquela experiência, igual eu sempre falo, a sua realidade é uma, a realidade do outro empreendedor é outra. É empreendedorismo, gente, porque Com essas mulheres certeza. estão, né, não adianta. E tem uma faixa etária para entrar no projeto, ou não, a partir de 18 anos? Porque assim, na roça, né, é diferente. Na roça começa a labutar cedo. Cedo, justamente. Não é Não não tem. é igual Desde cidade, que você não. tenha conhecimento, é aquilo que eu falei, ferramentas, hoje nós temos aos montes, né? Então, assim, a gente tem que selecionar, você buscar um software, hoje em dia é muito importante, né? Você não ficar confiando somente, a maioria ainda fica ali nas planilhas, né? Ajuda muito, são de grande excelência e eficiência, porém nós temos que buscar eficácia. Essa tecnologia, igual você falou, a inteligência artificial já chegou, Larissa. Justamente, com tudo e sair. Então, hoje em dia, as crianças mexem com maior facilidade, né? No tablet, no celular, às vezes até mesmo no computador. Então, assim, é buscar ferramentas de trabalho que não têm idade. A partir Não do ter momento que vergonha você de. sabe fazer o lançamento de uma nota fiscal, né? Você sabe ali o que é contas a pagar, o que é contas a receber, você consegue começar a gerenciar. E aí você Já vai, vai né, meio caminho andado. aprimorando, É o que está justamente. entrando, o que está saindo, o que você tem para gastar. É por aí que começa. São os dados Larissa, principais. e não ter vergonha e achar que, eu tô velha demais para aprender. Não, gente, não existe isso, não. Nunca. Tem um senhorzinho com 100 anos que acabou de formar para medicina, para com isso. Né? Justamente. Eu Cada um tem escutei seu uma tempo. vez de um senhor, ele virou para mim e falou assim: velho é o mundo. Que tem 2023 anos. Então, assim, quando você tem força de vontade, não, nada te limita. E também não adianta você ficar de espectador, achando que você tem concorrente. Você só tem concorrente quando você não traz para o mercado diferencial. Então, sabe o que é isso, gente? Estamos estragando ela na GV Minas. A Dani, é ótimo, eu acho muito bom, eu gosto. Adoro, mas é verdade. Se você fica, não é você querer copiar o outro, você tem que trazer um diferencial e a qualidade também, né? Porque quando com você certeza. aqui em Assim, o Uberlândia, copiar, eu até falo assim, se você tem que se inspirar em alguém, né? Porque se ele chegou em um patamar, é porque ele veio tentando, ele veio aprimorando, ele tem técnicas, então você vai observar o que ele fez para você seguir. Mas você vai adicionar ali o seu temperinho, né? A o gente seu sabe que nada se diferencial. cria, tudo se copia, mas você tem que ter seu diferencial. Tem um projeto aqui em Justamente. Uberlândia que eu acho muito bacana, o pessoal entrega verdura em casa, toda semana, sabe, tem um pacote, assim, não estou fazendo propaganda, eu estou dando exemplo. E aí eles pegam de pequenos produtores e até de, como é que fala? Não é sem, do pessoal sem Agricultura terra. familiar. Isso. E aí aqui da região, né? Inclusive eu lembro que ele falou Patos de Minas, Prata, acho que tem Uberaba também, e entrega na sua casa. Então você sente até a diferença do gosto, né? Com certeza. O que você compra em grande escala no supermercado, agora quando você sente diferente, gente, mas não tem nada melhor do que ser na roça. Sabor. Arrancar uma cenoura com terra e tudo, tirar a terra e morder. Gente, é docinho, vocês não têm noção. Completamente Tudo diferente. totalmente diferente. E isso Produção orgânica, né? Nossa, e é muito bom, muito bom. Deu até saudade agora de quando não tinha boleto para pagar, mas tá bom.
Larissa, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu creio, assim, que a gente explanou bem legal, porque muita gente, às vezes, ouve o negócio do agro, mas o que é agro? Aí depois, agronegócio, agro, mulher, como assim, né? Teve muitas perguntas. E tem alguma finalização, algum ponto que você quer deixar, alguma dica? Os contatos da Larissa está aqui, quem quiser uma consultoria, uma assessoria, a Larissa com certeza tem profissionais também para indicar, né? A equipe também está à disposição para quem quiser. Seus finais, assim, seus apontamentos finais, lembrei, apontamentos. Assim, eu sou uma pessoa que eu me inspiro muito, gente, meu inglês, não reparem, tá? Eu me inspiro muito no Tony Robbins. E ele sempre destaca 3 pilares na vida do ser humano: a espiritualidade, familiar e Deus. Então, quando esses 3 estão em equilíbrio, o sucesso é garantido. Mesmo que você surta, você volta. Justamente. A mulher, voltando ao protagonismo da mulher, ela enfrenta maiores desafios no seu tempo, né? Porque a mulher, ela é profissional, ela é mãe, ela é esposa, ela é filha e é doméstica. É doméstica. A mulher, ela tem essa fortaleza, né? Ela acode aqui, corre ali, sempre sai para os para toda obra. Vamos falar o português. A do lar executiva. Eu acho que ficou mais bonito. Eu sou do lar executiva. Eu gostei disso. Então, a mulher também enfrenta esse desafio no mercado. Mas quando você tem uma rede de apoio, isso se torna mais fácil. Aí entra lá no pilar família. Exatamente. Larissa, tem alguma projeção para esses números das mulheres nessa parte do agro assim, administrativo? Vocês têm ou acho que somente quando começar mesmo o ano que vem? Não. Assim, é crescente, né? A gente sabe que constante, é uma né? É contínuo. Constante, crescente, porque as meninas vêm a cada dia demonstrando mais interesse, e igual eu falei, o segredo é se capacitar. Sim, você sempre, com a técnica, você consegue atingir patamares inesperados. Eu acho que só crescer. O que fez esse crescente tão grande não é questão de imposição, é questão de postura. Justamente, né? ela foi conquistando o seu espaço. Né, e mostrando que não existe essa questão de sexo frágil, né? Para que o Erasmo Carlos foi inventar essa música? Na verdade, é postura, porque você tem que ter postura profissional. E para você ter argumentos, você tem que ter conhecimento. Então, porque assim, a mulher, ela veio ganhando espaço, como eu te falei, quando você pega biografias, principalmente das mulheres lá do Sul, elas veio enxergando essas necessidades do campo, administrativa, jurídica. Então, muitas delas, porque antigamente a mulher ela ia mais para a área pedagógica, né? Sim. Então, às vezes deixaram ali de lecionar e foram para o campo para ajudar seus esposos, talvez não na lida, mas ali na parte da cozinha, fazendo comida para os peões. Então, ali ela já começava a ter uma noção de custos, né, de gastos. Então, ela começou a fazer esse gerenciamento e ela foi se aprimorando. Então, tanto é que ela foi buscando novas áreas, né, de aperfeiçoamento. E a realidade hoje não é mais igual aquela que você contou, né, lá no comecinho. Antigamente não tem mais aquele tanto de filhos, né? E vinha aquele tanto de filhos homens. Então hoje acaba que às vezes o homem ele quer sair, né? O jovem, principalmente, quer sair, não quer ficar na roça, e vai ficando uma filha, vai ficando, né? A mesma até a própria esposa que fica viúva, mas dá para crescer. Eu acho que com essas pequenas ferramentas, esses projetos assim que parece pequeno, mas não é tão pequeno, né? Porque 4 estados, assim, né? Não é brincadeira. Vem agregar muito valor, né? Com certeza. Vou deixar você cuidar do PP. Está aberto, sempre vamos marcar com a senhorita Vanessa também para tocar Vamos. Vou jogar umas
Tô brincando. Larissa, muito obrigada. Agradecer que Eu que você agradeço a é muito oportunidade. corrido. Eu creio que foi, nossa, tá muito bacana essa nova série, assim. E quem quiser contato com a Larissa, pode ligar, fala que eu mandei ligar para ela, tô brincando. A gente tá aqui Fica à embaixo, disposição. procure, não fique com vergonha se você mora aqui na região, se mora, né, porque a gente nunca sabe onde chega. 2035 essa live, se a Larissa estiver viva, liga para ela. Então, né, nem que seja Vou holograficamente, vai estar. falar com ela. Preciso estar. Holograficamente, 2035, você tá falando com a Larissa. Eu fui lá em 2023, vi você conversando com a faladeira, e aí eu queria fazer uma projeção. Mas muito obrigado, nos encontramos, né, Com agora nas nossas certeza. reuniões. E fica aquele convite, gente, assista, compartilha. Tem dúvidas? Não fique com vergonha, se especialize, não existe idade. Né? Existe um medo, o medo te atrapalha. É uma que a gente até fala, a crença limitante. É o medo de achar que não vai dar conta. Se você não tentar, o que você vai falar que deu conta? Aí se você não Justamente. tentar, aí você arrepende. Primeiro que você não tentou, segundo arrependeu porque eu arrependi que eu devia ter tentado. Então vamos lá. E vocês parem de produzir alface, porque eu não vivo sem alface e tomate, por favor. Pode deixar. Tchau, gente. Até mais. Boa noite, Larissa. Tchau, obrigada, Axé, pessoal. namastê, amém. Salve Deus. Capiroto, acho que eu não esqueci de ninguém. Até mais. Tchau, tchau.